Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, ao vivo nessa quinta-feira, começando aí mais um Rede Verdade para você que está sempre acompanhando, sempre ligado aí na programação da sua TV Arapuã. Olha só, ele tem mais de 24 anos aí de atuação no Ministério Público da Paraíba, já atuou em vários municípios aqui do estado como promotor de justiça, já foi do GAECO e agora está como diretor-geral do Programa de Proteção e Defesa do Direito do Consumidor e também diretor do Núcleo de Defesa do Torcedor aqui no Ministério Público da Paraíba. Eu estou falando do promotor Romualdo Tadeu, nosso entrevistado aqui desta quinta-feira. Doutor Romualdo, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no Rede Verdade. Só essa abertura que eu faço aí da sua trajetória já supõe que a gente tem muito assunto aí para conversar agora. Boa tarde. Bom, meu velho, boa tarde. Eu só tenho que agradecer o convite. Estou aqui à disposição para apresentar, né, o trabalho desenvolvido no MP Procon e no Núcleo de Defesa do Torcedor. Bom, vamos começar para que nosso telespectador possa entender. MP Procon, ou seja, a atuação do Ministério Público na defesa do direito do consumidor. Muita gente confunde ou tem mais a noção de ouvir Procon do Estado, Procon do município, que está ali ligado ao Poder Executivo. O que é que diferencia a atuação do Ministério Público nessa questão do direito do consumidor e quando é que a população pode entender que aqui eu vou para o Procon do Estado ou do município, mas nesses casos vale mesmo, é a mão, é o braço e a força do Ministério Público. Isso. É importante, inicialmente, esclarecer que o direito do consumidor é um direito fundamental apresentado na Constituição Federal. E que nessa situação o Ministério Público tem por excelência, né, a defesa da tutela coletiva do consumidor, né? O Ministério Público tem essa relação com os demais órgãos de defesa do consumidor, porque o Ministério Público também faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Certo. E esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele agrega também os PROCONs, que seja municipal, que seja estadual, as delegacias do consumidor, delegacia que apura ilícitos criminais, né? A sociedade civil, né? O Senado. Então, assim, esse sistema é que agrega todos esses órgãos de defesa do consumidor, inclusive difundindo as atribuições dos PROCONs. Certo. O Ministério Público tem uma atuação firme na tutela coletiva, né? Quer seja em sentido bem amplo, mas quer seja na tutela coletiva, na tutela difusa ou individual homogênea, diretamente. Os PROCONs, quer seja estadual, quer seja municipal, eles atuam principalmente na tutela individual do consumidor. Específico. Você até ilustrou agora há pouco para a gente na rádio, o problema o consumidor tem um problema na compra de um ar-condicionado numa loja, se aquele problema é só dele, com ar-condicionado só dele, ali é PROCON, municipal ou estadual. Mas se a loja tem lesado vários clientes e tem feito Se aquele aparelho está um problema de série, né? E aí o Ministério Público tem interesse em atuação. Para ficar mais bem ilustrado ainda, o caso Brás Company, né? O caso das criptomoedas, enfim, uma empresa nascida aqui na Paraíba, né? Em Campina Grande, com vários clientes, acabou aí sendo fechada, com os donos presos e essa coisa toda, e muita gente lesada no seu investimento. Esse é um caso que o Ministério Público tomou para si, porque era um de dano difuso coletivo. O caso Brás Company é um caso emblemático pela sua repercussão e pelo volume de pessoas lesadas, né? Inclusive, esse caso iniciou em Campina Grande e pela a regionalização do dano, né? Foi apresentado aqui em João Pessoa e aí instauramos o procedimento, tomamos todas as providências necessárias para, de certa forma, aquilatar e cobrar, né, das pessoas que estavam à frente dessa Brás Company o dano moral coletivo da sociedade em si que foi lesada, né? E aí a gente teve a ideia, porque muitos dos lesados estavam procurando o Ministério Público, e então a gente teve a ideia de providenciar um formulário online no próprio site do Ministério Público, onde as pessoas ingressavam
descreviam, né, a sua situação e apresentavam a documentação. Quantas né? pessoas procuraram? E aí mais de 3.000 pessoas, né, Mais de 3.000. num período de tempo em que esse formulário ficou disponível no site do Ministério Público, e com base nessas informações e outras informações que a gente catalogou nesse inquérito civil, a gente ingressou com a ação civil pública solicitando o deferimento do judiciário para que fosse estabelecido um dano moral coletivo, né? Você já tinha visto um caso desse tamanho, doutor? Dessa magnitude ainda não. Dessa magnitude ainda não. E sem falar que, assim, também existiram as providências criminais. Certo, né? no âmbito criminal. No âmbito criminal, inclusive com condenações, não é isso? Para os a Vara responsáveis. Federal em Campina Grande já condenou 10 desses integrantes, apenas das mais variadas, de 88 anos, de 66 anos, né? De acordo com a participação e a culpabilidade de cada um. Essas ações que o Ministério Público da Paraíba está conduzindo, elas são de ressarcimento Não, elas são de verificar a questão do dano moral coletivo. A partir da verificação do dano moral que se consegue executar... A partir da procedência da informação e de que aquelas pessoas efetivamente foram lesadas por aquela empresa, o juiz vai identificar o dano moral coletivo e, com base nessa decisão, cada consumidor, cada pessoa lesada vai individualmente vai buscar a liquidação dessa decisão e aí, com base nisso, em buscar o seu ressarcimento individual. Deixa eu fazer duas perguntas de uma vez só, sequenciais e, de certa forma, sucessivas. Porque é o seguinte, o Ministério Público, praticamente, doutor Romualdo, o senhor vê o elemento probatório e comprobatório que as pessoas foram efetivamente lesadas, que aquele tipo de operação realmente era uma operação irregular, ou como estelionato, ou como, de fato, apropriação indébita ali daquele recurso. E em vendo, se o senhor vê isso, o que é que caracteriza isso, né? Para o senhor ver isso. E se as pessoas têm, você pode dizer assim, alguma chance de recuperar lá na frente esse dinheiro, porque se há lastro, há patrimônio, há bens para as pessoas de posse dessas decisões recuperar esse dinheiro. Sim. Inicialmente, com relação ao lastro probatório e da procedência da efetividade da ciranda, da pirâmide financeira, e que há uma lesão direta a esses consumidores, eu não tenho dúvida nenhuma. Está claro. Né? Está claro, até porque fomos nós que instruímos o inquérito civil e manejamos a ação civil pública. Tanto é que no aspecto criminal, que a responsabilidade é individualizada, essa equipe já foi condenada. Né? Essa equipe já foi condenada. Então, assim, a gente tem só que aguardar os trâmites, porque são várias as pessoas citadas e impetradas nessa ação, né? E elas têm que ser citadas, elas têm que ter conhecimento e tem que ter o devido processo legal. Não tem decisão judicial ainda sobre elas? Nesse caso da ação civil pública, ainda não. E aí, sendo julgada procedente, né, a gente já tem um sinal indicado pela decisão criminal, que foi lá na Justiça Federal, em que lá o juiz também condenou por um dano moral coletivo em 100 milhões de reais. E bem como o valor de mais de 200 milhões para os consumidores lá. Na verdade, são vítimas consumidores. Então, a gente busca isso e é difícil você, nesse momento, né, prever um prazo de... Mas, assim, a gente tem acompanhado essas ações e vê que na Justiça Federal, mais de 16 milhões de reais em bens, em nome dessas pessoas envolvidas, já foram leiloadas. Né? E esse dinheiro, logicamente, vai ser revertido para essas vítimas. Ou seja, há uma esperança de que exista, sim, pelo menos, se não em todo, mas uma parte com certeza, de recuperação. Não em todo, porque aí é mais de 200 milhões de reais. Né? De pessoas lesadas nesse sentido. Pessoas lesadas, e o tempo passa e quanto mais o tempo passa, mais fica difícil de você perseguir o bem em nome daquelas pessoas que estavam ali à frente dessa Brás Company.
Doutor Romualdo, saindo da Brás Company, que é um caso, como a gente está falando, é um caso excepcional, né, um case, né, até nacional, eu acho que de apuração nesse sentido, quais são as denúncias que mais chegam ou as ações, os procedimentos que mais o Ministério Público, né, o MP-PROCON atuam aqui na Paraíba, né? Quais são os ramos e as atividades de maior, enfim, instigação de ações? A gente tem um trabalho forte, né, nessa situação de produtos impróprios para o consumo, em supermercados, fora da validade. Fora de validade, preço sem precificação, né? A gente tem um trabalho forte na parte de combustível, na parte de medicamentos, né? A gente tem um trabalho em parceria com a Receita Estadual, através do gerente executivo, meu amigo Cirilo, a Agência de Vigilância Estadual, através do seu diretor-geral, doutor Geraldo. Então, a gente tem uma parceria muito, assim, muito forte com essas instituições e que permite a gente fazer uma fiscalização e que nessas fiscalizações a gente já engloba todos esses aspectos de irregularidades, tanto no aspecto do fisco, tanto no aspecto da vigilância sanitária, quanto no aspecto consumerista. Ou seja, na questão de gerenciamento de alimentos, seja em supermercado ou restaurantes. Restaurantes, seja supermercado, seja na parte de medicamentos. A gente também tem uma atuação bastante efetiva na parte de combustível, na parte das distribuidoras, né? Seria o top 3 aí da tua atuação. E que, assim, a gente tem, de forma equilibrada, alcançado resultados. E alcançado resultados na visão do MP-PROCON não é a parte de ressarcimento de consumidor, porque a gente não se presta ao ressarcimento de consumidor. A gente se presta a reequilibrar aquela relação que foi de certa forma, desequilibrada por parte de fornecedores. Esse ressarcimento é a ação individual. É a ação individual. Bom, você citou aí três ramos de atividade, né? Quer dizer, gerenciamento de alimentos, seja supermercados ou restaurantes, questão de farmácia, medicamentos, questão de combustíveis também. Mas eu quero falar em outro, antes de até perguntar especificamente sobre essas três. E bancos e agências bancárias também entra ali numa grande núcleo de reclamação. Eu lhe pergunto isso e lhe pergunto, muita gente ainda tem dúvida, a tal lei das filas ainda vigora aqui na Paraíba? É um elemento também de ação coletiva nesse sentido, quando há um desrespeito por parte de uma agência bancária ou de uma marca, né, de banco, né, de uma companhia, de uma empresa de banco? Sim, sim. A gente tem também um trabalho fincado em identificar essas irregularidades em bancos, né? E não só a lei da fila, mas outras irregularidades que a gente identifica e que a gente tem paulatinamente autuado, né? Agências, instituições bancárias, em cima dessas irregularidades. A lei da fila é uma delas, né? E que essas irregularidades sendo identificadas, existe um agente do MP-PROCON que lavra um auto de infração sobre aquelas irregularidades. Esse auto de infração, ele inicia-se aí um processo administrativo sancionador, logicamente que é um processo diferenciado, porque ele preserva o direito de resposta, a amplitude da defesa, e aí a gente escuta a outra parte, vê o que efetivamente ela tem a dizer, e no final existe uma decisão julgando procedente ou não aquele auto de infração, confirmando aquelas irregularidades. Mas quem hoje está acompanhando a gente, está achando que o banco tal ou outro banco está atendendo mal, não tem caixa, não tem atendimento, as filas são enormes, você entra de manhã e só sai no final da tarde por causa dessa demora, pode bater na porta do Ministério Público para que ele verifique a regularidade desse banco? Pode e deve, né? Pode e deve, e a gente tem recebido demandas nesse sentido, e que a gente tem equipes de fiscalização de plantão, né? E que o primeiro sinal, né, dessas demandas que aportam lá, quer seja através do protocolo eletrônico, quer seja através da ida pessoal
ao MP Procon, a gente disponibiliza uma equipe e vai verificar a procedência da Eu ia perguntar isso no final, mas vou aproveitar para perguntar logo. Se uma pessoa se sentir na necessidade da atuação do Ministério Público, do MP Procon, como faz, doutor Romualdo, para procurar? Tem algum site, tem algum telefone ou qual é o endereço físico para se bater na porta do MP? Só para a gente entender, para quem vai nos acompanhando e poder procurar o Ministério Público nessa área. O MP Procon, ele fica nas promotorias criminais aqui na Almirante Barroso, né, número 161, e há o atendimento presencial. Certo. Caso não seja possível, existe um protocolo eletrônico, que é o protocolo do Ministério Público, que é o www.mpb.mp.br. mpb.mp.br. É o protocolo, lá né? tem ali um setor, ali um espaço. Existe também o canal de WhatsApp, que é o 9152-0442. Né? E existe também um número, né, o fixo, né, que é o 2106 6100. 2106 6100. Parabéns, né? Muita gente não consegue registrar e decorar esse número. Não. Tô lhe pedindo informação demais nesse sentido. Não, mas aqui tá. Mas é importante para quem está querendo poder ter ali na carteirinha esse númerozinho sempre para poder acionar. E a gente tá é até importante na hora do atendimento. Sim. Olha, vou acionar o Ministério Público, o MP Procon, né, nesse atendimento. Sim. Vamos falar de combustível, vamos falar de atendimento, postos de combustíveis. A sociedade, de certa forma, empiricamente ou não, ela costuma, quando o preço aumenta, a gente se revolta, é natural, ninguém vai bater palma para aumento de preço. E há uma revolta, e essa revolta muitas vezes ela é destinada como raiva e acusação, às vezes infundada, às vezes não, mas e acusação aos postos de combustíveis. Olha, estão roubando, tem esquema. E aí se recai sobre uma cobrança também no Ministério Público. Aí a pergunta objetiva, o Ministério Público está atuando realmente assim para não permitir que haja abuso nessa questão do valor do combustível? Eu repito, a revolta vem quando aumenta, e às vezes o aumento ali está todo, não tem nenhuma irregularidade do aumento, apesar da imoralidade do aumento ou do peso do aumento. Mas o Ministério Público atua para que não esteja abuso, doutor Romualdo? O que é que o senhor responde para a sociedade nesse sentido em relação a postos de combustíveis? Com relação a postos de combustível, é importante a gente deixar bem definido que, como eu disse inicialmente, a Constituição, ao tempo em que protege o direito do consumidor como direito fundamental, também protege a liberdade de concorrência, né? E a gente tem que achar um meio termo nisso aí, que são dois princípios constitucionais. O Ministério Público não pode chegar no posto e dizer que o preço é tal. É isso? Exatamente. Você até, assim, esclareceu bem quando você disse o preço, o aumento pode até ser imoral, mas é legal, porque dentro das balizas, né, preconizadas pelo mercado. Vamos lá. Então, assim, o que não pode, né? Primeiro que não pode é o tabelamento de preço, o que não pode é a tarifação. Isso aí é o que não pode. Mas há situações em que, e a gente percebe isso no dia a dia, em que a Petrobras, vamos lá, anuncia o aumento hoje, e hoje mesmo tem, né, aventureiros os preços já aumentam na bomba. Isso aí é que não pode, porque se anunciou o aumento, aquele posto de combustível não tem como, naquele mesmo momento do aumento, adquirir aquele combustível com o preço já majorado, né? Então ele está aumentando e aquela margem dele ali é ilegal, é abusiva, né? E a gente atua em cima disso e autua também, né? Bem como naqueles casos em que existe uma margem de lucro aí e que a pessoa, às vezes, o dono do posto de combustível excede aquela margem de lucro de forma injustificada. E aí também a gente tem um trabalho em cima disso, bem como a gente tem um trabalho também firmado sobre as distribuidoras. Bacana, bom demais. Bom, o senhor também está na função de diretor do núcleo de defesa do torcedor. Vou querer entender que relação é essa, consumidor com o torcedor, mas a gente vai rapidinho para um intervalo comercial e volta aqui no próximo bloco, continuando conversando com o promotor de justiça, ele que atua no MP Procon, doutor Romualdo Tadeu. Um minutinho só e a gente retorna.